Fala, CT! E aí, rapaziada? Hoje estamos aqui, eu, Betinho e Thiagão, para falarmos sobre mitos dessa vida, não é? Tá ok? E no caso não vai ser nem sobre Poseidon, nem sobre Zeus, nem sobre Curupira, nem sobre Saci Pererê, brother. É outro tipo de história inventada por aí. O personagem principal é quem, primo? Jair Messias Bolsonaro. Oh, beleza! CT, aproveitando o gancho do programa Roda Viva, que foi exibido no dia 30 de julho, segunda-feira, a entrevista do Jair Messias Bolsonaro como presidenciável, o tema de hoje tá aí. Eu não sei se eu olho pra cá, se eu olho pra lá ou se eu olho pra cá. Galera, a única coisa necessária é que vocês se inscrevam no nosso canal. Por favor, deem essa moral, compartilhe esse vídeo pra gente, curta esse vídeo pra gente, passa pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pro seu periquito. Beleza, galera? Se inscrevam no canal! Comunista! Bom, galera, falando rapidamente sobre o nosso personagem de hoje, o deputado Jair Messias Bolsonaro é um ex-militar da reserva do Exército Brasileiro com 63 anos, primo. Ele ganhou muita notoriedade por ser deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, cara. Mas na verdade, ele é de Campinas, São Paulo, nascido em 1955. Ele vai iniciar sua carreira militar ali exatamente, cara, passando primeiramente para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Betinho, a SpaceX. E em 1977, cara, ele acaba se formando na Academia Militar das Agulhas Negras, primo. E ali ele começa a sua carreira como militar, um oficial do Exército Brasileiro, cara, que não duraria tanto tempo assim. Na verdade, o Bolsonaro ele vai sair, ele vai dar baixa no Exército, cara, não por vontade própria, em 1986, depois de algumas desavenças ali dentro. Galera, ainda com o Bolsonaro dentro das Forças Armadas, Bolsonaro realmente tinha problemas com a hierarquia apresentada lá dentro. Por quê? Porque ele buscava sempre melhoras para a sua própria classe. Essas ações eram ligadas especificamente a uma busca por aumentos salariais dentro das Forças Armadas. A gente considera essa pauta um direito de qualquer pessoa, independente da sua área de atuação. E, pô, com certeza, cara, dentro das Forças Armadas, os caras mereciam mais do que isso daí. Agora, as pautas em que ele acaba levantando depois disso tudo ocorrido, cara, é que começam a ganhar uma maior notoriedade. Ao ir para a reserva, ele acaba sendo candidato a vereador do Rio de Janeiro e já vai conseguir ser eleito. Depois ele vai ficar 27 anos sendo deputado federal do Rio de Janeiro, inclusive com mais de 170 projetos apresentados, mas com apenas 2 projetos aprovados. E aí já começa a primeira fake news que ele largou no Roda Viva, galera. Mais de 500 projetos apresentados. Porra, ou ele falou de sacanagem, ou ele não sabe contar, ou as duas coisas, né, Felipe? 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. A gente agora vai falar especificamente não sobre o Bolsonaro, a gente vai falar sobre a sua posição dentro do programa Roda Viva. Porque, na verdade, diversas perguntas foram indagadas ali, primo, e algumas ou não foram respondidas, ou foram completamente desnorteadas para algum tipo de balela fajuta, ou então trouxeram informações completamente erradas. Quando ele foi perguntado se ele abriria os documentos referente aos ditadores e quem participou da ditadura, ele se esquivou de todas as formas possíveis. Vamos deixar isso no passado, vamos olhar para frente. Mas se vocês repararem muito bem, sempre que foi falado de movimentos históricos relacionados a não ao regime militar, ele sempre fala, essa galera tem que ser investigada, esse grupo de guerrilheiros, de terroristas. Comunista! Falou, inclusive, ontem o ST de bandido. É um movimento histórico na luta pela reforma agrária no Brasil. Isso aí com certeza vai ter gente chamando a gente aqui na timeline, cara. Comunista! Inclusive, Claudinho, ele foi perguntado ontem se a sociedade brasileira tinha ou não uma dívida com os negros devido ao processo de escravidão no Brasil. E ele disse que não. Pelo contrário, ele falou que não escravizou ninguém e que o português não tinha nem pisado na África. Galera, sou professor de história, olha para mim, portugueses, ingleses, a Europa se beneficiou sim do comércio negreiro nos séculos 16, 17, 18, 19 e era altamente lucrativo. Cara, assim fica parecendo até que moçambicanos, Angolanos aprenderam a falar português no Telecurso 2000, né, brother? Galera, isso foi interessante porque no dia da sabatina do Jair Bolsonaro no Roda Viva, cara,
Foi o mesmo dia da reabertura do caso Vladimir Herzog. Diga-se de passagem, amigo, você vai ter o Vladimir Herzog indo por livre e espontânea vontade à sede do ICOD em São Paulo, né, um aparelho repressivo da época da ditadura. Ele foi de manhã e não voltou para casa, porque à tarde ele estava morto. Já acredito que muita gente esteja comentando aqui que foram os comunistas que quiseram fazer isso. Comunista! Mas na verdade quem pediu para abrir isso de novo, cara, foi a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que não, cara, também não é comunista, a sede fica em Washington. Galera, isso prova mais uma vez que uma fala que o Jair Messias Bolsonaro utilizou no programa Roda Viva não condiz com a realidade. Mentiroso! Em relação às torturas. Ele falou que a tortura não foi bem da forma que aconteceu, muito pelo contrário, Jair. A tortura existiu sim. Esses documentos deveriam ter sido reabertos há muito tempo. E vocês podem perceber também como que o Jair Messias Bolsonaro tem uma dificuldade na coesão da fala dele, é que em outros programas ele já falou que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Entrando agora numa pauta que ele odeia, primo. Economia, cara. Segundo ele não responde absolutamente nada de economia. É só ir pro posto Ipiranga, o seu assessor econômico, que possivelmente será o seu ministro no futuro, um liberal chamado Paulo Guedes, cara. O Bolsonaro teve a capacidade de, questionado sobre não economia e sim saúde, falar que ao serem gerados empregos, as pessoas necessitariam menos de hospitais. Exatamente, né? Então, se a gente trabalhar 24 horas por dia, a gente vai viver pra sempre. Nunca vai ao hospital. Vai ser tipo Betinho. Comunista! Além disso, cara, questionado sobre a questão do trabalhador rural, ele alegou, primo, que a CLT para o trabalhador rural deveria ser enxugada, brother. Brother, primeiro e antes de mais nada, a CLT, ao ser assinada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943, não abrangia os trabalhadores rurais. Era, na verdade, específica para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais, na verdade, Betinho, são regidos pela ETR, o Estatuto do Trabalhador Rural, criado pelo Jango em 1963. E, na verdade, cara, menos de 10% dos trabalhadores rurais do Brasil tem carteira assinada. Ou seja, você quer enxugar mais direitos de pessoas que nem direitos têm. Aqui, ó, quer me fuder, me beija, caralho. Galera, outra pauta que foi abordada também dentro do programa foi a questão da estatização e da privatização. Vocês podem reparar que Bolsonaro sempre vangloria o período militar, de 1964 até 1985. Principalmente pelo milagre econômico que ele adora encher a boca para falar, do período de grande crescimento econômico do país. Só que é um período também de estatização do nosso país. A gente não pode esquecer disso. E agora, o seu principal candidato a ministro é o senhor Paulo Guedes, um grande liberal brasileiro. E dentro da sua resposta, Bolsonaro falou que o período era diferente, né? A gente estava passando por um processo de crise econômica quando a ditadura militar assume, e por isso havia necessidade do Estado incorruptível, como ele fala, de assumir as riquezas do país para gerir. E posteriormente, tudo poderia ser aberto ao mercado. Como se Bolsonaro sempre tivesse sido liberal. Na verdade, primo, toda hora ele fala, mas isso eu falei há alguns anos atrás, como se ele fosse uma criança de 2 anos de idade ainda acreditando no Papai Noel. Já era, porra, um adulto. Seu trintão, quarentão, já já possuía totalmente a sua índole e seu caráter totalmente formado, inclusive as suas posições políticas. Mas vamos ser sinceros, Bolsonaro, as suas convicções também não estão dando jeito, né? A quantidade de partido que você já passou durante todo o seu período na carreira política, né, meu filho? Outro ponto interessante, que ele se coloca como um candidato cristão, evangélico, que está da defesa da família. Perguntado sobre o auxílio moradia, ele falou que utilizava o dinheiro para comer gente. Tem um vídeo dele falando isso. Galera, outra coisa que a gente não pode esquecer também é que Bolsonaro se apresenta sempre como um político novo, o não corrupto, a mudança na política necessária. A família Bolsonaro trata a política como politicagem de carreira, né? Os filhos do Bolsonaro seguiram carreiras políticas. Ou seja, não é tão novo assim. Ou seja, galera, depois de descobrir que Kari é o maior serial killer que existe de grávidas no Brasil, além de descobrir que uma pessoa de 40 anos não consegue ter suas convicções próprias, além de descobrir que bons cristãos usam verba parlamentar para comer gente, a gente também descobriu que o senhor Jair Bolsonaro não entende porra nenhuma do que tá fazendo. CT, tamo junto, até o próximo vídeo.